Olá pessoal, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos a mais um encontro, né, da nossa formação continuada. Primeiramente eu quero pedir desculpa a vocês porque no dia de hoje, né, por uma questão até de eu usar muitas telas aqui para poder fazer essa aula que a gente vai fazer hoje, fazer ao vivo, é, o programinha que a gente usa, ele não nos permite ter essa agilidade de estar mudando de tela. Então, eu acredito que gravado, né, e vocês vão ter até mesmo a possibilidade depois de ver e rever algumas vezes ou voltar ao vídeo, né, para poder aprender a utilizar as ferramentas que eu vou mostrar. Então, da nossa aula de hoje, eu pretendo mostrar a vocês uma técnica, né, que é a técnica Stop Motion, que a gente consegue produzir pequenos vídeos, né, ou seja, com curta duração, para que a gente possa estar mostrando para os nossos alunos, né, uma produção feita por nós mesmos, ou a gente consegue também ensinar aos nossos alunos a produzir esse tipo de vídeo para ele conseguir fazer em casa ou fazer dentro da própria escola, né, dentro do ambiente escolar, né, e pode fazer de forma individual, como pode também fazer em grupo, com os coleguinhas. Então, isso aqui é bem bacana e eu acho que vai ser muito útil para a gente aplicar no nosso dia a dia. É claro que é um projeto que requer muita paciência, requer criatividade, requer tempo. Então, não é uma coisa que a gente vai conseguir reproduzir sempre. É uma questão, né, da gente se programar para fazer com uma turminha que a gente vê que tem um perfil, né, que gosta mais de trabalho manual, gosta mais dessa coisa da criatividade, né, de colocar mesmo a mão na massa ali para fazer uma coisa diferente. Então, o bacana dessa técnica é que muitos alunos eles se identificam e querem produzir os seus próprios vídeos, tá? Então, falando um pouquinho sobre a técnica, né? Produzindo vídeos curtos com stop motion. Então, stop motion é uma técnica de animação que envolve tirar uma série de fotografias de um objeto ou uma cena, né, movendo-os ligeiramente entre cada foto, para criar a ilusão de movimento quando as imagens são reproduzidas em sequência rápida. Esta técnica é usada para animar uma ampla variedade de objetos, incluindo bonecos, brinquedos, figuras de argila e até mesmo objetos inanimados. Então, depois, se vocês tiverem a curiosidade também, vocês podem ir no YouTube e procurar, né, pela palavrinha stop motion e que vocês vão ver que existem várias coisas muito bacanas, vários exemplos produzidos tanto por pessoas comuns, né, como por profissionais, e vocês vão ver que tem cada material muito legal que a gente consegue reproduzir ou até mesmo criar os nossos materiais, tá bom? E vocês podem depois, inclusive, publicar no YouTube como as outras pessoas fazem. Então, quais são os passos básicos do stop motion? Né? Primeiro de tudo, a gente precisa pensar no planejamento. Planejamento é tudo na nossa vida, galera. Tanto para planejar a aula, como para planejar um projeto, como para planejar o nosso dia, né? Planejamento, ele é o nosso passo a passo para o sucesso. Então, do nosso planejamento que a gente precisa pensar, né, primeiro é no roteiro. Então, o roteiro ele vai definir o contexto, né, do que a gente vai estar mostrando ali com essa técnica. Qual é o objetivo do nosso vídeo? Né? O que a gente vai mostrar? Então, crie um roteiro e um storyboard detalhado para planejar cada cena e movimento. Então, você vai pensar em toda a ideia, né, bolar com bastante criatividade aquilo que você quer fazer no seu vídeo. E depois precisa pensar nos modelos e no cenário. Né? Então, pensar inclusive de que maneira você vai estar criando com que material, tipo de material você vai estar criando isso, né? Você pode usar papel, você pode usar massinha de modelar, você pode usar argila, né? Enfim, você pode usar brinquedos, você pode utilizar objetos, tudo vai depender daquilo que você quer usar de material. Tá bom? Dentro da sala de aula, às vezes fica mais fácil a gente utilizar papel. Eu já fiz algumas vezes com papel, deu super certo. Com massinha de modelar também, já fiz uma vez. E as crianças adoram. Então, é legal. Tá bom? Então, o próximo passo, né, a gente precisa ter como material uma câmera
que pode ser a própria câmera do celular. Hoje fica fácil, né, porque os nossos alunos, basicamente, a maioria tem acesso a um celular, mesmo que seja do pai e da mãe em casa, ele consegue ter esse celular para poder fazer essas fotos, né? O legal é a gente ter um tripé, pode ser um tripé pequenininho, daquele de mesa, que a gente consegue prender o celular, como a gente pode ter também um tripé profissional, né? E se estiver utilizando uma câmera fotográfica mais potente e tudo mais, a gente precisa, na verdade, é de um suporte, né? Uma ferramenta que dê estabilidade para a câmera não ficar se movendo e não sair fora, né, do ângulo, da posição que a gente colocou, tá? Para tirar a foto. Então tem que ser uma coisa constante, tá bom? Então ele coloca aqui, né, a configuração da câmera estável, então use um tripé para manter a câmera estável e na mesma posição durante toda a sessão de fotografia. Então isso é muito importante. E outra situação é a gente precisa de uma iluminação consistente, né? Garanta que a iluminação permaneça constante para evitar variações entre as fotos. A gente percebe também que quando a gente tem uma iluminação, aí depende, a gente tem a luz branca, a gente tem né, aquela luz amarela mais forte. Tudo isso influencia também no momento que a gente está fazendo as nossas fotos, né? Então a gente também precisa pensar nisso. De repente eu não vou usar uma luminária, por exemplo, para jogar a luz ali em cima do meu projeto, mas vou usar a luz natural. A gente tem que pensar em tudo isso. O ambiente ele é bem iluminado, né? Se for pouco iluminado, a intenção do meu projeto é realmente ter pouca luz. E vocês vão perceber que na hora de tirar as fotografias, isso vai fazer muita diferença, tá bom? E corrigir a fotografia depois, além de dar mais trabalho, de repente você não vai ter a padronização para todas as fotos, tudo bem? Aí requer realmente, né, um conhecimento mais profissional, até mesmo da utilização da ferramenta de edição que você vai utilizar, né? A gente tem muitas no mercado e cada uma delas funciona de uma maneira diferente. Você vai ter que ter conhecimento básico disso para poder utilizar. Então, se a gente puder evitar, né, ter esse tipo de variação e manter uma coisa constante, vai dar muito menos trabalho. Então, vale a pena a gente pensar nisso, ok? Então, depois a gente precisa pensar no que? Na animação. O que envolve essa animação? Movimentos incrementais, né? Ele coloca assim, ó, mova os objetos ou modelos em pequenos incrementos entre cada foto. Movimentos menores resultam em uma animação mais suave. Isso aqui eu vou mostrar para vocês, né, no outro programinha, quando a gente terminar de ver esses slides aqui, que isso aqui também faz muita diferença, tá? E o que ele fala sobre fotografia? Tira uma foto após cada movimento. A quantidade de fotos necessária depende da duração e complexidade da animação. Normalmente, 24 fotos ou quadros por segundo são usadas para uma animação fluida. Tá? A gente vai ver isso depois na prática como funciona. Então, mais uma etapa aí para a gente conseguir produzir esse vídeo curto, né? É edição e pós-produção. Né? Importação das imagens, importe as imagens para um software de edição de vídeo ou animação, né? A gente precisa pensar muito nisso. Eu acho que como a gente está pensando para projetos escolares, né, ou até mesmo uma animação que a gente queira produzir para colocar, incrementar as nossas aulas, a gente não precisa de um software muito complicado de se mexer, tá? Então, basicamente, o que eu utilizo é o PowerPoint. É o pacote do Microsoft Office, né? Então a gente consegue ter ali dentro do PowerPoint recursos para poder produzir esse tipo de material. Eu vou mostrar para vocês essa ferramenta no dia de hoje. A gente precisa pensar na sequência, né? Organizar as imagens na sequência correta e ajustar a velocidade para garantir que a animação flua suavemente. Então, para essa parte, eu acho que não é muito complexo, né? Então a gente tem que pensar somente ali na questão de não misturar as fotografias de forma que saia do contexto, tá? E a gente ainda pode incrementar, né, colocando efeitos sonoros e música. Essa parte hoje eu vou mostrar somente um exemplo que a gente tem, né, no site lá do YouTube de outras pessoas que fizeram, tá bom?
No PowerPoint, essa parte hoje eu não consigo mostrar a vocês, mas a gente, de repente, quando tiver um outro encontro, a gente pode mostrar uma outra situação, ou quem tiver interesse, de repente, né, de colocar, de conhecer mais a ferramenta do Microsoft Office, eu consigo depois ajudar vocês, tá bom? Então, adicione efeitos sonoros e música para melhorar a experiência visual e auditiva. Então, exemplos famosos de stop motion, né? A gente tem aí O Estranho Mundo de Jack, Wallace and Gromit, Coraline, né? E A Fuga das Galinhas. Então, para quem já assistiu um desses filmes, né, eles todos foram feitos com essa técnica do stop motion, ok? E agora a gente precisa falar um pouquinho das vantagens e desvantagens do stop motion. As vantagens, né? A estética é única, a textura e o estilo visual do stop motion são distintos e podem adicionar um charme especial à animação, até porque você está tendo controle praticamente total daquilo que você está dando no movimento, né? Então você pode colocar do jeito que você tem de expectativa como resultado. E a flexibilidade criativa, né? Permite a criação de mundos e personagens detalhados que seriam difíceis de replicar em animação tradicional ou digital. As desvantagens seria o quê? O tempo tempo consumo. É um processo extremamente demorado, pois requer muita paciência e precisão. Então, né, tem que levar isso em consideração também. Por isso que eu falei com vocês que, né, para a gente aplicar dentro da sala de aula, com aluno e tudo mais, com turma, né, a gente tem que ver as possibilidades, perfil da turma, se é uma galerinha mais agitada, animada, se não é apático, né, se vai, né, tomar o trabalho, né, para eles mesmos, então querer produzir aquilo ali com qualidade. E a questão do custo, né? Como no nosso caso aqui, ele coloca assim, pode ser caro devido ao tempo necessário e aos materiais usados para criar os modelos e cenários. No nosso caso, o custo é baixo, né? Dependendo daquilo que você quer fazer, não é nada profissional, é mais para poder estimular a criatividade do aluno, né? Para exemplificar alguma coisa que você quer fazer dentro da sala de aula. Então, para essa parte aqui, não sai caro não. Tá? Sai barato e a gente consegue fazer coisa bem legal. Então, a técnica de stop motion é uma forma fascinante de animação que combina arte, paciência e precisão para criar movimentos mágicos e mundos imaginários, né? Então, isso aqui é a conclusão perfeita do que é a técnica, ok? Então, aqui agora eu vou partir para o vídeo no YouTube para poder mostrar a vocês um exemplo do que foi feito, né? Então, vamos dar um pulinho lá. Então, aqui eu vou para o YouTube, né? Então, aqui é um videozinho bem bacana, né? Que fala sobre a vida de uma árvore. Então, vou soltar aqui para poder mostrar a vocês. Tudo isso aí foi feito através de fotos, pessoal. Cada passinho desse, cada movimento desse que está sendo feito, foi uma fotografia tirada. Nesse caso está sendo utilizado somente papel, né? Se vocês forem detalhistas e repararem, né,
Então, deixa eu voltar só aqui um pouquinho para poder mostrar, né? Então aqui ele fala, ó, que levou, né, entre 24 e 26 horas o total, né, de horas trabalhadas em cima disso, em cima desse vídeo. E o total que ele utilizou foi de 10 dias para produzir, né? Então não é uma coisa que você vai levar também, né, como ideia, como projeto para a sala de aula e vai achar que vai ficar pronto no mesmo dia. Então, de repente, isso aqui cabe dentro de um projeto que você vai trabalhar durante um bimestre ou até mesmo um semestre e jogar a ideia para eles, né? A nossa ideia, a nossa participação, nesse caso, é de orientar, é de guiar, mostrar, ensinar como usar as ferramentas. Então, a ideia é basicamente essa. A produção tem que ser feita pelo aluno. Então, né, no cenário, nos modelos, né, se vai ter alguma fala, de repente poderia colocar personagens aqui que eles poderiam produzir uma história, né, em que tivesse os personagens conversando, dialogando um com o outro e de repente falando sobre um tema importante, ok? Então, é uma ideia que a gente tem aí para poder trabalhar isso dentro de sala de aula, né? Eu separei outro exemplo aqui para poder mostrar a vocês também. Esse daqui é mais um comercial de conscientização, né, feito por alguma empresa já profissional. Então, só para poder mostrar. Repare que é todo tipo de papel. Então esse videozinho é bem bacana porque ele fala sobre o consumo consciente, né, da gente evitar gastar papel de forma sem necessidade e que de forma direta, né, a gente acaba influenciando aí nos hábitats dos animais, né, diminuindo a quantidade de árvores que tem no ecossistema, ok? Então, um videozinho bem bacana também feito com a técnica do stop motion e vocês repararam que também foi feito de papel. Então, não foi nada mirabolante, nada impossível que a gente possa fazer dentro da sala de aula, né? E aí, voltando também pelo que a gente já aprendeu, né, dos nossos encontros anteriores, né, vou trazer de volta a ferramenta do chat GPT, né? Eu posso utilizar essa ferramenta aqui, galera, para inúmeras coisas, inclusive para criar projetos e preparar nossas aulas, né? Como eu mostrei para vocês na aula anterior, eu vou colocar aqui, ó, crie um projeto utilizando a técnica stop motion para falar sobre, vamos pensar aí numa ideia do que poderia ser feito, né? Então, por exemplo, de cadeia alimentar. A gente está trabalhando com ciências, né? Pegar alguma coisa de ciências, da área de ecologia, para a gente poder trabalhar essa técnica, né? Então, crie um projeto utilizando a técnica Stop Motion para falar sobre cadeia alimentar. Então, pedir aí para a inteligência artificial procurar para mim, né? Montar esse projetinho e aí ele está fazendo, escrevendo o projeto, né? Tudo que vai precisar, tudo que a gente precisa ensinar para os nossos alunos, olha que bacana. Ele já fez praticamente tudo que eu preciso. Eu quase não vou ter trabalho com isso.
E se eu ainda tiver alguma dúvida ou quiser implementar mais alguma coisa, eu posso pedir para ele fazer ou modificar, ok? Então, ó, vamos dar uma olhadinha no que ele escreveu para a gente, tá? Então, ó, criar um projeto de stop motion para falar sobre cadeia alimentar pode ser uma forma divertida e educativa de envolver os alunos e ensinar conceitos de ecologia. Aqui está um plano detalhado para o projeto. Então, nosso objetivo vai ser criar um vídeo em stop motion que explique e ilustre a cadeia alimentar, desde os produtores até consumidores de topo e decompositores. Então, materiais necessários: câmera ou smartphone com tripé, software de edição de vídeo, né, ele dá aqui alguns exemplos como o iMovie, o Windows Movie Maker, né, e esse já vem no próprio Windows, tá? Aplicativos de stop motion como o Stop Motion Studio. E no nosso caso, pessoal, é o que eu falei para vocês, a gente ainda tem essa possibilidade de fazer esse vídeo utilizando o PowerPoint da Microsoft Office, ok? Então, basicamente, todo mundo tem essa ferramenta instalada no computador e a gente pode utilizar dessa ferramenta para poder fazer o nosso vídeo. Então, ele coloca aqui, ó, figuras ou bonecos representando diferentes organismos, plantas, herbívoros, carnívoros, decompositores, papel colorido, cartolina e outros materiais de artesanato para cenários, iluminação adequada, mesa ou superfície plana para a montagem do cenário e um computador para editar o vídeo, né? Então, é basicamente esses materiais que a gente precisa para fazer o projeto. Então, passos do projeto, a gente já falou lá na nossa apresentação, né, da aula de hoje. Planejamento e roteiro, né? Então, escolher uma cadeia alimentar, decida qual cadeia alimentar será ilustrada, por exemplo, uma cadeia alimentar aquática, terrestre, enfim. Aí vai ser uma coisa que pode ser de escolha até do próprio aluno, o grupo pode criar, né? Pode escolher. Escrever o roteiro, criar um roteiro simples que descreva a sequência dos eventos, inclua um narrador explicando cada etapa da cadeia alimentar. Olha que bacana, né? No próprio vídeo, na parte sonora, a gente pode permitir que o aluno, né, ele conte a história. Ele vai explicar conceitos, ele vai explicar o que está acontecendo ali, como que um está relacionado com o outro. Pô, bem bacana, né? E o storyboard, desenha um storyboard que mostra cada cena principal do vídeo. Isso ajudará a visualizar a sequência das fotos e a planejar a filmagem. Depois a preparação dos materiais, criar figuras, construa ou reúna figuras que representam os diferentes níveis tróficos, produtores, consumidores primários, secundários, terciários e decompositores, né? E depois o cenário, crie cenários que representem os diferentes hábitats dos organismos da cadeia alimentar, use papel colorido, cartolina e outros materiais de artesanato. Configuração do equipamento. Montar a câmera. Coloque a câmera ou smartphone em um tripé para garantir que as fotos fiquem estáveis. Verifique a iluminação para que todas as fotos fiquem bem iluminadas e consistentes, né? Lembrando até do vídeo anterior que a gente estava vendo, né? Fazer com que não haja aquela diferença, não crie sombras, né, na hora de tirar as fotos. Posicionar o cenário. Configure o primeiro cenário na superfície plana, onde serão tiradas as fotos. E depois vem a parte da filmagem, né, que vai ser, né, comece tirando fotos das figuras no cenário, movendo-as um pouco de cada vez para simular movimento. Lembre-se de tirar muitas fotos para que o movimento pareça suave no vídeo final. Seguir o storyboard. Siga o storyboard para garantir que cada parte da cadeia alimentar seja capturada. Inclua transições suaves entre cada nível trófico. E capturar movimentos. Mostre interações como uma planta sendo comida por um herbívoro ou um carnívoro caçando uma presa. A parte de edição, né, que é importar as fotos, transfira as fotos para um software de edição de vídeo, montar o vídeo, coloca as fotos em sequência e ajuste a velocidade para criar a animação. Adicione narração, texto explicativo e efeitos sonoros conforme necessário. Adicionar música, se desejar, adicione uma trilha sonora que complemente o vídeo sem distrair da narração e dos sons importantes, tá? E a finalização, rever e editar, revise o vídeo final para garantir que tudo esteja claro e coeso, faça ajustes finais conforme necessário. Exportar o vídeo, exporte o vídeo no formato desejado, né, para apresentação.
Aí ele coloca dicas adicionais, envolve os alunos, desde que os alunos participem de todas as etapas do projeto, desde a criação do roteiro até... Ih, fiz besteira. Da criação do roteiro até a filmagem e edição. Exploração criativa, incentive a criatividade, permitindo que os alunos criem figuras e cenários únicos. Integração interdisciplinar, combina o projeto com outras disciplinas, como arte, criando figuras e cenários, e tecnologia, usando software de edição. Deixa eu só suspender aqui o vídeo. E por último, a avaliação, né? Qualidade da animação, avalie a suavidade da animação e a clareza das transições. Precisão científica, verifique se a cadeia alimentar está representada corretamente, se a narração explica os conceitos de maneira precisa. E a criatividade e colaboração, avalie a criatividade na criação dos materiais e o trabalho em equipe dos alunos, né? Então o projeto ele ficou bem completo. Vocês viram que nós não tivemos trabalho para poder criar esse projeto aqui. Eu só dei a dica para a inteligência artificial fazer por mim. Eu pedi, crie um projeto utilizando a técnica Stop Motion para falar sobre cadeia alimentar. E ele me desenvolveu, ó, tudo isso aqui. E não tem nada difícil, pessoal. Ele só está dizendo o passo a passo do que a gente vai fazer, ok? Então, quero mostrar uma outra possibilidade para vocês também, tá? Que é o site do Pinterest. Então, aqui existem vários, né, materiais disponíveis para que a gente possa utilizar. Você consegue fazer o cadastro no site com sua conta do Gmail. Ele é gratuito na maioria, né? O que não for gratuito também não é caro. Você pode conversar com a pessoa que produz esses materiais para fazer uma coisa também, né, mais personalizada, vamos dizer assim, tá? E eu coloquei, né, stop motion, e aí colocando stop motion ele já me trouxe, né, várias ideias, vários projetinhos que já foram feitos e colocados aqui que a gente pode utilizar. Então olha que bacana, né? Vocês podem depois fuxicar bastante, né, ver o que é do interesse de vocês para tentar colocar aí em prática, ok? Eu separei um aqui, que foi esse de uma ave, né, com os movimentos, né, de estar batendo as suas asas, né, de estar voando. Então, para você fazer o download, você clica aqui, ó, nesses 3 pontinhos aqui, mais opções, e clica aqui, ó, baixar imagem, né? Ao clicar, ele vai fazer o download para o computador. Eu já tenho ela baixada aqui, tá? E aí eu consigo vir aqui, ó, clico com o botão direito, copiar, né? E aí levo lá para o PowerPoint, ok? Então, para a gente não perder muito tempo também nessa parte, né, eu vou mostrar a vocês aqui exemplos do que eu já fiz, tá? Deixa eu só abrir aqui, esse aqui é o PowerPoint, ok? Mostrar desses exemplos em que eu já fiz com a ave. Então, o que acontece, né? Quando a gente vem aqui, ó, clique em novo slide, a gente também pode, né, começar do zero. Então a gente vem aqui, ó, clica em layout, usa esse em branco para tirar qualquer caixa de texto que já tenha sido colocada aí como modelo para a gente. Tá? Então, como eu copiei aquela imagem, eu venho aqui, ó, Ctrl V, né? Ele já traz aquela imagem para mim aqui, ó. Então eu tenho todos os pássaros aqui de cada etapa do voo dele. E eu consigo usar as ferramentas do próprio PowerPoint para poder manipular essas imagens, tá? Então o que eu fiz, né? Eu clico 2 vezes aqui, ó, ele me leva para essas opções que eu tenho para poder fazer correções ou ajustar a imagem de acordo com o que eu quero. Se eu clico aqui nessa opção de cortar, eu consigo delimitar, ó, somente o que eu preciso. Então aí você vai pensar direitinho de como que você vai ajustar a imagem, né? Colocar bem próximo para poder ficar mais bonito, tá? Então eu tenho aqui, ó, clico do lado de fora, né, aqui da imagem, e ele fica com essa imagem sozinha aqui, né? Então se eu venho aqui, ó, clico com o botão direito aqui no meu primeiro slide, clico em duplicar,
e voltando aqui na imagem, eu seleciono ela, ó, clico 2 vezes em cima dela, ela me traz essas ferramentas todas aqui, ó, eu venho aqui, ó, novamente em cortar. O que eu posso fazer? Eu posso ajustar a minha nova imagem ou eu posso clicar aqui, ó, e arrastar para eu selecionar a próxima etapa, ok? Eu posso fazer isso aqui, ó, clicando do lado de fora, ó, no meu primeiro eu tenho essa ave e aqui no meu segundo eu tenho essa. Então, se eu for clicando aqui, ó, duplicar slide, venho aqui, ó, no meu terceiro slide, que ele duplicou, clico 2 vezes, venho aqui em cortar, eu consigo passar para a minha próxima posição aí do voo da ave, né? Então, ó, se eu venho aqui, ó, se vocês observarem aí, ó o movimento que ela está fazendo, certo? Então, é basicamente isso que a gente consegue fazer, né? Então, eu vou selecionar elas aqui, vou excluir, porque eu já deixei já uma coisinha pronta para mostrar a vocês. Então, outras configurações importantes que a gente tem, né, dentro do PowerPoint. Se eu seleciono aqui, ó, eu consigo vir aqui, deixa eu só ver aqui, isso, eu consigo colocar um efeito aqui em animações, né? Não, peraí. E agora, deixa eu só achar aqui, esse aqui, são as transições, tá? Eu consigo ajustar aqui, ó, nesse campo de transições, eu consigo ajustar o tempo que eu quero que essa imagem aqui dure quando eu colocar para passar os slides, tá? Então eu coloquei aqui, ó, é menos de 1 segundo, né? Então, assim, menos do que a metade de 1 segundo, para ser uma coisa bem rápida e ele conseguir fazer essa transição, né, de movimento. Então, se eu coloco aqui para mostrar em tela cheia, ó o que ele está fazendo, né? Deixa eu tirar minha imagem daqui para... Né? Então, eu coloquei aquele tempo e coloquei, né, a posição da imagem para que ele mostre para a gente esse resultado. Então, o que eu fiz? Eu peguei cada posição daquela das imagens, ó, e fui colocando, né, de um jeito que ele me mostrasse essa sensação de movimento, ok? E percebam que para cada um deles eu coloquei num quadro diferente. Então, aqui no PowerPoint, cada slide desse daqui ele está representando uma fotografia, né? E aí, como eu coloquei aquele tempo de duração de menos de 1 segundo, né, 1/4 de 1 segundo, então a imagem ela está sendo passada de forma bem rápida, dando essa sensação de movimento, ok? Então, ó, é uma coisa automática. E eu consigo transformar isso aqui em vídeo. Como que eu consigo transformar isso em vídeo? Eu venho aqui na opção gravar, ó, e clico aqui, ó, em exportar para vídeo. Então, criar vídeo, eu consigo mexer aqui na configuração, mas já está em Full HD. Se eu colocar em outra opção aqui como 4K, ele vai tornar o arquivo muito grande, pesado. Talvez essa não seja a minha intenção, né? Usar narrações e tempos gravados, eu consigo, né, dentro do PowerPoint também colocar som, música, como a gente viu, né, naquelas produções do YouTube. Então a gente consegue fazer, mas não é o caso que a gente vai fazer agora. E eu venho aqui, ó, clico em criar vídeo. Então se eu venho aqui, ó, na área de trabalho mesmo, eu vou colocar aqui, ó, vídeo ave, só para a gente botar um nome diferente. Então aqui, ó, ele está criando o vídeo, criou um vídeo bem curtinho. Aí agora eu venho aqui na área de trabalho, né? Ele criou aqui, ó, videoave.mp4. Eu venho aqui, clico e ele vai mostrar o resultado disso na forma de vídeo, né? Se eu coloco aqui para ele reproduzir continuamente, ó, vou clicar aqui, ó, e ele vai ficar fazendo com que esse pássaro fique, né, batendo as asas aí durante muito tempo. Mas vocês repararam que, como eu coloquei ele em posição mais distante, né, o bater das asas deles não está tão suave como deveria, né? Tá uma coisa assim meio
espaçada, isso poderia ter ficado bem melhor se eu tivesse colocado, né, a posição dele mais próxima possível, né, criando várias sequências de foto. Eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês, né, com um, um slidezinho que eu fiz no PowerPoint para poder mostrar essa sensibilidade, tá? Então aqui o que eu fiz, né? Eu tentei simular aquele bonequinho do Come Come, né? Então eu fiz aqui já uma sequência, né, do começo ao fim dele abrindo a boca e fechando a boca, né? E vocês reparem o seguinte, tá? Nesse primeiro momento, eu estou colocando justamente esse espaçamento de uma imagem com a outra. Então, ó, quando eu coloco para poder passar o slide, ó como é que ele vai fazendo. Ó. Não dá uma sensação de movimento? Se eu colocar rápido, né, fica mais fácil ainda de visualizar isso. Mas ainda assim, ele não está tão legal como se ele tivesse uma quantidade maior de fotos, né? Então, o que eu fiz, né? No próximo exemplo que eu tenho para mostrar a vocês, eu fiz o contrário, né? Nesse exemplo aqui, ó, na verdade eu vou para o final para mostrar a vocês. Espera aí, é esse aqui. Então, o que eu fiz agora? Eu peguei várias sequências dele, coloquei, ó, bem juntinho um do outro, né, várias vezes para dar essa sensação de movimento. Então, agora, quando eu venho aqui e mostro o resultado de como ficou, ó como é que ele ficou diferente. Ó. Ele ficou muito mais suave para poder mostrar, certo? Então, quanto mais fotos e mais próximo a gente colocar um do outro, vai ficar, né, essa sensação de movimento muito mais realista, né, do que do outro em que eu coloquei mais espaçado, certo? Então a gente tem que pensar nisso aí para poder o resultado ficar uma coisa bem bacana, ficar com qualidade, tá bom? Então a ideia de hoje, pessoal, era essa, mostrar essas ferramentas para você, uma coisa bem simples, né? Nada difícil, consegue se utilizar, né, poucos recursos, é um computador, um celular, um tripé e folha de papel, né, colorida, né, cartolina, todo material simples, né, barato da gente conseguir, né, até mesmo que seja comprado pela própria escola. Né? Então, a gente fazendo um projetinho, apresentando, pedindo a coordenação pedagógica para providenciar o material, eu tenho certeza que fica fácil a gente fazer isso, né, durante um bimestre, um semestre, né, e propor isso aos nossos alunos. Né? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram, né, perguntar, vocês já sabem o meu contato, podem mandar mensagem, né, até mesmo se vocês quiserem colocar algum projetinho que vocês queiram criar com uma forma de exercício para praticar e tudo mais, vocês podem, né, contar com a minha ajuda que vai dar certo, tá bom? Então, eu vou postar esse vídeo para vocês terem acesso e a gente vai se falando durante a semana, tá? Só para a gente finalizar aqui também, né, o nosso próximo encontro vai ser no dia 22 de julho, segunda-feira que vem, às 7 horas. E muito obrigado pela atenção de todos, tá bom? Na quinta-feira também a gente tem o nosso momento de atividades. Então eu vou pensar numa atividade, né, que envolva o que a gente pensou, né, falou na aula passada e mais essa técnica aqui de hoje, ver o que vocês conseguem produzir, tá bom? Nada difícil, coisa simples, mas que depende da participação de vocês, tá bom? Não esqueçam também de preencher, né, a lista de presença no Forms, que a Daniele vai colocar para vocês lá no grupo do WhatsApp. Não deixem de preencher e não deixem de fazer as atividades. As atividades, elas são correspondentes, né, à participação para que vocês consigam pegar o certificado no final. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, boa noite a todos e até o nosso próximo encontro.